Eu quero tratar um tema que tocou meu coração quando leí, quando escutei. Quero ministrar à igreja. Eu coloquei o título da palavra, La excelência de um coração humilde. Diga, la excelência de um coração humilde. Vamos entrar em um contexto em um momentico, pero lo que mais surpreende quando leio a palavra de Deus e escuto é que Jesus tinha um coração extraordinário. Cada vez que tu empiezas a ler como Jesus tratava as situações, como Jesus tratava com os discípulos, uno se sorprende de esse coração. Então, Jesus sempre dizia: aprendam de mim que eu sou manso e que manso e humilde de coração. E ele disse: se vocês encontram esse lugar de aprender de mim, mansedumbre e humildade, ele dijo: vocês vão encontrar descanso para suas almas. E o que nós vamos ler é exatamente isso. É um lugar que Jesus quer levar o coração de los discípulos para que pudieran viver equilibradamente. Vivir em um lugar do mundo cristiano, vivir em um lugar do mundo de ter experiências com Deus, de ter visões, de receber dones, pero manter-se equilibrado, manter-se com o coração puro, santo e humilde diante de Deus. Então, todo o tempo Jesus quer levar seus discípulos a esse lugar. E é isso que eu quero hoje ministrar a minha vida e a sua vida. Amém? Vou ler um pedaço da Bíblia, Mateus 17, 1. Aqui vai sair em las pantallas, tu pode seguir por aí. Mateus 17, 1 diz assim: 6 dias depois, Jesus se levou à parte a Pedro, a Jacobo, ou Santiago, ou em português Tiago, e a seu irmão Juan. Los levou a um monte alto, e aí se transfigurou delante de eles. Su rostro resplandecia como o sol, e seus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés e Elías, e hablavam com ele. Pedro dijo entonces a Jesús: Senhor, que bueno es para nosotros estar aqui. Si quieres, podemos hacer 3 cobertizos, ou carpas, ou toldos, ou cubiertas, ou tendas em português. Uno para ti, outro para Moisés, e outro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: no digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: a decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron de que les estaba hablando de Juan el Bautista. Diga amém. Cierra sus ojos, vamos orar. Padre amado, gracias por essa palavra. Pido inspiração, pido revelação, que podamos sair de aqui edificados, Senhor, por lo que tu Espírito quer falar com cada um que aqui está. Aplica sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quantos conhecem esse texto aqui? Muitos. Jesus aqui agarra 3 de seus discípulos, decide levar ao tope de um monte, de uma montanha. E quando os discípulos mais Jesus chegam ao tope, então algo sucede. Jesus é transfigurado. A palavra original para transfigurar é metamorfo, que significa metamorfose, que significa transformação total. Ou seja, ele passou por uma transformação impressionante. A aparência de Jesus era outra. Aquele Jesus que eles estavam acostumados a ver agora é totalmente diferente. E o que eles dizem, que se escreve aqui em Mateus, é: su rostro parece el sol. Tu imagina, tu estar delante de uma pessoa que o rostro parece el brillo del sol. Que quantidade de luz é essa? Que glória é essa? E diz que hasta sus vestiduras empezaram a resplandecer como uma luz blanca. Que é o que passa? Que é o que sucedeu no alto dessa montanha? Jesus
mostrou a los discípulos, permitió que ellos pudiesen ver un poco de Jesús antes de hacerse hombre, antes de venir y habitar entre nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús vino a habitar entre nosotros, rebajó de su gloria y se hizo hombre. Se limitó. Pero aquí es como que por un momento ellos ven Jesús de verdad como era antes de todas las cosas, desde la fundación del mundo. Entonces Jesús ya era glorioso. Jesús es glorioso. Amém, meus amados? Pero aqui é um momento de revelação e tu vês que Jesus um dia orando em Juan 17, Jesus vai falar com o Padre em sua oração. Mira o que Jesus disse. Juan 17:4. Eu te glorifico em la terra, eu te he glorificado em la terra. He acabado a obra que me diste que hiciera. Agora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Gloria que tenía, ¿cuándo? Antes que qué? Que el mundo existiera. Entonces nosotros estamos hablando aquí, mi amado, de algo impresionante, de una experiencia espiritual tremenda. Ellos están teniendo el privilegio de pasar por un momento que quizás nadie nunca va a pasar y nadie pasó antes. O sea, era algo impresionante. Ver Jesús aqui en la tierra siendo transfigurado, solo ellos. Nosotros un día vamos ver Senhor Jesús cara a cara. Amém, mis amados? Pero aqui en la tierra dessa maneira, isso foi um privilégio. Como se isso não fosse suficiente, además de ver Jesús dessa maneira, quem aparece ao lado? Moisés e Elias em uma visão. Agora vamos entender que é o que sucede. Esses discípulos, meu amado, eram judios. Cresceram a vida inteirita aprendendo de dois homens, muito, de Moisés e de Elias. Ou seja, toda a vida de eles estavam leyendo e estudando os livros de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, agora esses discípulos eles têm um encontro em uma visão com esse homem, com Moisés. Además disso, também está Elias. É muito importante entender, Elias, para muitos judios, é alguém que eles seguem esperando que vá regressar, porque o último profeta do Antigo Testamento é Malaquias. E Malaquias dijo assim, Malaquias 4:5, estou por enviar-les al profeta Elias antes que llegue o dia del Senhor, dia grande e terrível. Então, muitos judios não creem no Novo Testamento. Muitos judios não creem que Juan el Bautista foi o último profeta. Então, para eles, consideram Malaquias. E Malaquias está dizendo, é necessário que venha Elias, antes que venha o dia del Messias. Então, seguem muitos judios esperando que venha um Elias. Pero Jesus, aqui nesse texto, está dizendo, Elias já vino. Já hicieron com ele o que quiseram. E aí diz, os discípulos entendiam que ele falava de Juan el Bautista. E eu já prediquei várias vezes aqui, não vou entrar nesse tema hoje, pero de hecho, nós sabemos que Juan Bautista profeticamente era o mesmo ministério de Elias que deveria venir. Era muito parecido em muitas coisas. Hasta as roupas que vestiam, as comidas que comiam, o estilo de vida, todo era muito parecido. Então, havia alguém aqui que é Elias, havia Moisés, e isso era uma experiência impressionante. Esses discípulos, quando passam por esse momento, estão tendo essa visão, essa revelação tremenda. Como eu digo, isso é como tu estás em um seminário, em um serviço, está em um evento, está em um congresso, está em um campamento, e tu salir assim, uau! Tu salir assim, eu nunca vi nada parecido. Isso se eriza todos os cabellitos do corpo. A pessoa sai daí dizendo, my God, cielo em la terra. É impactante ver o que eles viram e sentir o que eles sentiram. Experiência espiritual. Diga isso para que tu entenda. Experiência espiritual. Eles nunca haviam passado por isso, seus discípulos. Algo tremendo. E isso é uma bendição. Eu quero dizer que Deus muitas vezes nos vai levar a lugares assim de uma experiência profunda. De uma experiência de ser tocados por el Espírito Santo e sentir sua presença, sentir sua glória. Quantos aqui já passaram por isso? Diga amém. Porque Deus é glorioso. Amém, meus amados? Então, aqui é como eles estão no tope de uma experiência. Además de estar no tope de um monte, eles estão no tope de uma experiência espiritual. E muitas vezes com nós outros é assim. Em la caminhada cristiana, nós outros vamos passar por momentos assim de top. Momentos onde somos tocados
de uma maneira tão forte que hasta hoje, se tu empiezas a recordar de aquele momento, de aquele dia, isso te hace chorar. Amém, meus amados? Principalmente nos primeiros anos da vida cristiana, quando somos, como a Bíblia diz, que muitos são ninhos, outros são jovens e outros são padres. Muito, então, no princípio da caminhada, há essa forte experiência. Pero com o passar de los anos, nós não vivimos solo de experiências. Nós já amamos a Deus como um Padre, também já temos mais intimidade com Ele, então não necessito passar por experiências para amar ao Senhor. Eu amo ao Senhor sem experiências. Amém, meus amados? Pero Deus é tão bueno que permite experiências. Isso era algo tão forte que imagina essa reunião, mira o nível de importância. Jesus, Elias, Moisés, e o primeiro que abre a boca é Pedro. Pedro é ousado. A coisa estava tão boa que disse, mira, tenho uma palavra. Amém. O que tu tens para dizer, Pedro? Vamos fazer aqui 3 tendas para nós outros, 3 carpas. Vamos quedar aqui. E ele disse uma coisa incrível. Ele disse assim, é bueno para nós outros estar aqui. Em outra palavra, ele está dizendo, não quero mais sair de aqui. Esse lugar é maravilhoso. Esse lugar é glorioso. Não quero ir para lugar nenhum. E quantas vezes isso passa com nós outros também? Nós outros passamos por momentos gloriosos, nós outros vivimos momentos gloriosos, pero não quedamos aí para sempre. Porque a vida cristiana não é de tope de monte todo o tempo. A vida cristiana também se baja del monte. E abaixo del monte é a vida normal e real de todos os dias. Uno se levanta, cepilla os dientes, vai para a escola, vai para abaixo, maneja de volta. Todas as coisas, rutina. Pero aqui eles estão em um momento tão tremendo, tão uau, que ele está dizendo, não quero sair de aqui jamais. E isso é bendição. É como ir a um acampamento, que vamos ter um acampamento de jovens, e aí vamos estar 3 dias, não, creio que 4 dias, verdade, Isaías? Temos um plus, um upgrade de 4 dias. E aí, mergulhados, aí nadando na presença de Deus, sendo ministrados, buscando ao Senhor. Como tu crê que é desse ambiente? Quem quer irse de aí? É dizer assim, papai, mamá, não regresso mais. É bueno estar aqui. Llama o jefe de trabalho e diz, não regresso para trabalhar. É bueno estar aqui. Llama aos clientes e diz, cerré a empresa. É bueno estar aqui. Pero é possível? Não, não é possível. O que passa é que o cristiano está detrás de algo assim sempre. Nós outros estamos detrás de algo extraordinário sempre, algo assim incrível, algo que uno diga, uau, eu nunca vi nada assim. Nós outros somos assim, e o cristiano muitas vezes está contaminado por esse sentimentalismo de que buscar a Deus, viver com Deus, caminhar com Deus, é que está eriçado, sentindo algo. E isso funciona em todas as outras coisas. Todo para chamar nossa atenção tem que ser uau. Se uno vê uma película, ou um seriado aí na televisão, e aí alguém te pergunta, foi bueno? Ele diz, não, mais ou menos, não havia nada assim, uau. Uno hace viagem, visita algumas cidades, verdade? Passeia, sale de vacaciones, e uno pergunta, e aí, que tal foi a cidade? Mais ou menos, porque não havia nada, uau. Então, para nós outros, ser bueno, tem que ter algo que, uau. E se não há nada uau, não, mais ou menos. E essa ideia também chega para a caminhada com o Senhor. Se não houve nada uau no acampamento, o acampamento não foi bueno. Se hoje no serviço não há nada uau no serviço, também o serviço foi mais ou menos. E aí a vida cristiana vai quedando de uau em uau. Pero o hecho é que nós outros não vivimos de uau em uau, de topo de monte. Pero sem querer, nós outros vamos buscando, nós outros vamos tratando de ir sempre detrás de algo arrebatador, de algo que nós outros decimos, eu nunca vi algo igual. Isso é algo uau. Então, nossa geração é uma geração sentimentalista, muito sentimentalista. Então, muitos, eu não estou sentindo nada. Quem dijo que tem que sentir alguma coisa? Muitas vezes vamos sentir, mas muitas vezes não vamos sentir. Por exemplo, quem sentiu as ganas de fazer uma atividade essa manhã, tempranito, levantar e vir a serviço? Tu pode dizer, glória a Deus, eu vine, pastor, assim. Outros podem dizer, pastor, quase não vine. Assim, lutei com a cama lutou comigo, o relógio, eu não sentia muito, mas tu estás aqui. Amém? De hecho, o dia que tu não sienta venir, esse é o dia que tu tens que venir, esse é o melhor dia. Amém? Porque a palavra diz, o justo vivirá por seus sentimentos. É assim que diz? Não, o justo vivirá por la
fe, por sus convicciones. Pero muchas veces no funciona así en el día a día. Nosotros vamos no moviendo por convicciones, no moviendo por princípios, no moviendo por la palabra de Dios, pero muchas veces nos movemos por sentimientos. Si no sentí nada, no funcionó, no fue bueno. Entonces, ese lugar de tope de monte de experiencias es muy bueno, pero es un lugar peligroso. Porque el cristiano se puede volver viciado em dones, viciados em mover, viciados em que se não houve assim um ángel volando aqui em serviço não foi bueno, viciados em experiências. E não tão apaixonados mais por Jesus. Uma geração sentimentalista, que idolatra esse sentimento. Então, se uno pergunta, como foi a alabanza? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque não houve nada uau. Se uno vai a um evento e pergunta, quem vai estar predicando? Quem é o cantante? Quem é o grupo? Ah, sim, aí eu vou, porque isso vai ser uau. Então, nós outros vamos colocando o enfoque no predicador, o enfoque no grupo de alabanza, o enfoque em não sei quem. E pouco a pouco, nós outros vamos movendo-nos por sentimentos. E isso é um lugar peligroso. Quando nós outros prestamos atenção e serviço, o culto a Deus, tem que sair de adentro hacia afuera. O culto empieza dentro de mim e de ti, e não de afuera para dentro. Não depende de um cantante, de um ministro, de outra pessoa, depende de mim. Então, Romanos 12:1 diz assim: assim que, hermanos, les ruego por las misericórdias de Deus que apresentem seus cuerpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que o culto racional de ustedes. Qual é o culto racional? Eu mesmo, eu me entrego. Eu levanto mis manos, eu busco ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu quero estar na presença do Senhor. Eu paro todas as coisas e decido buscar a Deus. Amém, meu amado? Se estou sentindo ou se não estou sentindo, Ele está dizendo, esse é seu culto racional. Então, é esse lugar que nós outros deveríamos levar nosso coração, não solo sentimentalista, mas um coração que conhece ao Senhor, que entende como é caminhar com Deus, e seguir focado nisso. Amém, meus amados? Quantos dizem amém aqui? Se nós outros não vencemos isso, sempre tu vai estar caminhando por eventos. Vai sempre estar caminhando buscando algo que te vai surpreender, algo que te vai fazer eriçar. E só assim tu vas decidir se isso foi bueno ou se não foi bueno. Isso não é uma vida madura cristiana. Essa é uma vida de ninhos. São ninhos que vivem por sentimentos. Homens adultos vivem por convicções. Se tu pergunta a um ninho o que quer comer agora, vai dizer qualquer tonteria. Candy, chocolate, popcorn, por lo que siente. Pero o adulto não, se alimenta de coisas diferentes porque não vai por sentimentos. O adulto vai por lo que é necessário. Amém, meus amados? Por lo que nos fortalece. Então, Jesus aqui tem esses discípulos que estão passando por uma experiência. Jesús escucha de Pedro diciendo, tengo una buena idea, vamos a hacer 3 carpas aquí para estar nosotros aquí todo ese tiempo. Y la Biblia dice que mientras Pedro hablaba, no es que Pedro terminó la frase, mientras hablaba la idea, vino una voz del cielo al momento diciendo, shh, ese es mi hijo amado en quien me complazco, escuche que a él. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Mientras ele está tão feliz de ver 2 homens de Deus, de ver 2 homens tão ungidos, de homens tão usados por Deus. Vamos dizer, colocando em linguagem de hoje, quem é Moisés? Escritor de livros gospel, 5 livros, meu amado. Bendição, best-seller. Quem é Elias? Um profeta de Deus usado em fogo del cielo e a hacer tantos milagros. Lo que la voz del cielo diga, ei, para Pedro. Déjame aclarar as coisas. Tu está colocando eles no mesmo nível? Nós outros não estamos falando aqui do mesmo nível. Então, Pedro entra em um erro gravíssimo, por causa de sentimentalismos. E isso pode passar com nós outros também, é quando nós outros idolatramos o dom que Deus dá a um homem, idolatramos esse homem, idolatramos essa pessoa por causa de um dom e nos olvidamos que isso é solo um dom. O vaso é de barro, a excelência é de Deus. E Jesus é o dueño de todas as coisas. Então, nesse momento, por causa de emoções, de sentimentos, de querer
um serviço, um uau, um momento de estar erizado por uma experiência espiritual, hasta esse homem, Pedro, empieza a dar uma ideia que Deus tem que venir do céu e corrigir o coração de Pedro e dizer: para Pedro, a coisa aqui não é assim, esse é meu filho, e é a ele que tu tens que escuchar. Amém, meus amados? Sem querer, Pedro tratou de igualar Jesus, e Jesus não é igual a nadie. Amém, meus amados? Então, colocamos homens, muitas vezes com alguns dones celestiais, em um estándar mais alto de lo que deveriam. Solo porque foram usados por Deus, solo porque são usados por Deus, no passado, agora, ou guess what? Alguns já foram usados e desapareceram, se levantam na nova geração que são usados. Guess what? A geração se vai também, se vai levantar outra, pero o que permanece para sempre é Jesus. Então, quando nós outros colocamos qualquer homem em um estándar mais alto, então nós outros entramos em um lugar muito peligroso. E isso vai passar quando tu te pões muito uau, muito com dones espirituais que Deus coloca em outras pessoas. É como se Deus estava dizendo a Pedro assim: quem é Moisés, Pedro? Pedro, quem é Elias? Delante de mi hijo. Quem é qualquer homem de Deus? Delante de mi hijo. Eles não são nada. É como Deus dizendo: tu vês mi hijo? Toda essa gente do Antigo Testamento apunta como sombra para Ele. Ele é a realidade. Todo para trás é espejo, é sombra. En Ele está a glória de Deus. Amém, meus amados? E assim funciona. Glória a Deus. Alabe ao Senhor. Deus estava dizendo: esse é aquele porque todas as coisas foram criadas. Todas as coisas são de Ele, por Ele e para Ele. E solo a Ele a glória para sempre. E a Bíblia diz que Jesus brilhava como el sol. Eu te pergunto, hoje quando tu veniste para cá, o sol estava brilhando aí no céu, sim ou não? Sim. Tu estava buscando alguma estrela chiquitita aí no céu? Lograste ver alguma estrela? Não. ¿Por quê? ¿Por quê? Porque o sol brilha mais. As estrelas desapareceram? Não. Pero chegou aquele que manda em todo. Chegou aquele dizendo: aqui nada brilha mais. Eu sou o sol. Jesus resplandecia como el sol. Toda estrela tem que apagar-se quando nós outros estamos com nosso enfoque em Senhor Jesus. Amém, meus amados? Quantos dizem amém aqui? Então, toda estrela tem que apagar de sua vida. O enfoque tem que estar em Cristo. Aqui Deus estava dizendo: Pedro, tu não tens que idolatrar a nadie. Discípulos, vocês não têm que idolatrar a Moisés, não têm que idolatrar a Elias, não tem que idolatrar um pastor, nem um apóstolo, nem papa, nem um santo, nem um líder, nem um cantante. Vocês têm que colocar seus olhos no Hijo de Deus. Esse é meu Hijo, a Ele escute. Sabe por quê, meu amado? Porque quem morreu por ti não foi o papa, nem um apóstolo, nem o bispo, nem não sei quem, nem um pastor. Quem morreu por ti foi quem? Jesucristo de Nazaré. Quem escreveu seu nome no livro da vida foi Jesucristo de Nazaré. E Deus estava dizendo a Ele: escute e a Ele adore. Quantos dizem amém aqui? Glorifica o Senhor aí, meu amado, em nome de Jesus. Você tem que entender, meu amado, que Deus não dá igreja para pastor. Deus dá pastores para lá, igreja. E assim os outros ministérios também. Muitas vezes a pessoa não entende: que a igreja é a igreja do pastor Estefan. Olvídate de isso, borra isso de sua cabeça. Eu não sou dueño da igreja nenhuma. Essa é a igreja de Jesus, que Deus ha dado ao pastor Estefan por alguns anos. Depois, guess what? Ele, pastor Estefan, se vai um dia. Pero a igreja de Jesus permanece para sempre. Então, se Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastores para lá, igreja. As ovelhas são de Deus. Pedro dijo assim, 1 Pedro 5:1: Eu, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo e que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, o sea, a los líderes que están entre ustedes, cuide o paciente la grey de Dios o el rebaño de Dios que está bajo su cuidado,
pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten la grey o el rebaño como si ustedes fueran sus amos o sus dueños. Al contrario, sírvale de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, o la Biblia dice también el pastor supremo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Dígame, mi amado. Aqui está falando Pedro. Pedro, aquele que estava aí na transfiguração. Muitos anos adelante, ele está escrevendo na carta, ele está dizendo: agora eu sou anciano, eu he participado dos sofrimentos de Cristo, eu ouvi a glória revelada de Deus, e eu quero dizer uma coisa: el rebanho é de Deus. Ustedes cuidam do rebanho que é de Deus, que Deus ha puesto bajo su cuidado. Então, pastor não é dueño de rebanho, líder de grupo de edificação, o líder não é dueño de nada. O ministério que eu estou, tu não eres dueño de coisa nenhuma. Todo isso é de Deus. Deus nos ha dado para que podamos cuidar. ¿Por que adorar qualquer homem? ¿Por que colocar qualquer pessoa em estándar tão alto que não merece esse lugar? O dueño é Jesus. Quantos dizem amém aqui? Ele está dizendo: e aqueles que estão aí nesse lugar, haga de maneira que é serviço, não haga por obrigação, não busque ganhar dinheiro. Trata isso com muito cuidado, sirva de exemplo, porque dia vai venir o príncipe de los pastores. E ele está dizendo: é esse que importa, é esse que importa, o príncipe de los pastores. Amém, meus amados? Quantos dizem amém aqui? Coloque tus olhos no príncipe de los pastores. Então, se é pastor, então não temos que obedecer a nada, nem seguir líder nenhum, nem honrar a nada, temos que desprezar Elias, Moisés, todo mundo. É isso que eu estou falando? Não. Moisés foi importante, sim ou não? Sim, homem de Deus. Elias foi importante, sim ou não? Sim. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus são importantes, são bendição em nossa vida, sim ou não? Sim. Temos que honrar? Sim. Temos que valorar? Sim. Por que temos, pastor? Porque apontaram ou apontam para aquele que verdadeiramente importa. Se por algum momento não aponta mais por aquele que verdadeiramente importa, não, meu amado, não é mais a mesma coisa, é diferente. Porque todos esses homens apontavam para aquele que verdadeiramente importa, que é o Hijo de Deus. Então, Moisés, Elias, todo mundo do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Então, temos que seguir com esse coração, meu amado, sempre, sempre honrando, respeitando, caminhando juntos, pero dependência total solamente del Hijo de Deus. Dependência total solamente del Pastor Supremo. Diga amém, meu amado. Glória a Deus. Colossenses, Pablo dijo assim, 2:18, no permitan que nadie los condene. Esos que se ufanan de humildad o fingiendo humildad y de culto a los ángeles, los tales se meten en cosas que no han visto o dicen que ven visiones pero mienten. E estão envanecidos, orgulhosos por seu razonamento humano, por sua mente carnal, não estão unidos a la cabeça, que é quem nutre e une a todo el cuerpo mediante las conjunturas e ligamentos, e lo hace crescer com o crescimento que dá Deus. Mira o que Pablo está dizendo a Colossenses. Há muita gente que vai tratar de dominar ustedes, condenar ustedes, hacer que tu te sienta menos, hacer que tu te rebaje. ¿Por quê? Porque chega a ti com visões, chega a ti com visão de ángeles, chega aqui com experiências. Tuve uma visão, tuve não sei o quê. E quem não tem, muitas vezes você vai sentindo, oh my gosh, eu sou um cristiano mais ou menos. E você vai ponendo na esquinita. E a pessoa habla 50.000 versículos, e habla frases de efeito, e vai dizendo de experiência que não sei o quê, e aí vai aplastando outra pessoa, e está dizendo, nadie permita que outra pessoa que venga com dones, com uma coisa mais linda, nem com visão, nem com nada, te condene, te rebaja, te haga sentir mal. Não deixa que isso suceda. Uau! Nós estamos falando de um homem de Deus, meu amado, que teve experiências com Deus. Ele está dizendo, eu não hago, e tu não tens que deixar nadie hacer. Não permita. Aunque vio ángeles, aunque tiene dones, aunque tiene visiones, aunque tiene tremendas experiencias, si tú no sientes paz, si el modelo de esa vida no apunta para Cristo, si no está conectado a la cabeza, si hay cosas raras, no deje que te domine. É increíble a palavra de Deus. Então, quando Deus está corrigindo a Pedro, está colocando o coração de Pedro em um lugar, dizendo, todo isso foi muito lindo em Moisés e Elias, pero não deje de enfocar-se em mi hijo,
É a Ele que tu tienes que colocar su coração e sua mirada. Amém, meus amados? A Bíblia é clara. Não coloque nada em um lugar que pertenece solamente a Cristo. Amém? Mateus 17:6 diz assim: Al oír esto, os discípulos se postraram sobre seus rostos quando Deus dijo: Miren solo a mi hijo. Llenos de medo, pero Jesús se acercou a ellos, les tocou e les dijo: Levántense, não tenham medo. E quando ellos alçaram a vista, não vieram a nadie más que a Jesús. Diga isso: não vieram nadie más. Por quê? Porque todo mundo passa. Todos passam. Hombres aparecem, hombres desaparecem. Cantantes gospel aparecem, cantantes gospel desaparecem. Uma canção gospel é a coisa mais linda esse ano, el outro ano nadie canta mais. Essas coisas vêm, essas coisas vão. Pero que permanece no trono há 2000 anos e não cambia é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus amados? Todo desaparece, só vem a Cristo. Quando estão tão uau com essa experiência, se caem por el piso e quando levanta, solo Jesus quedou. Nada mais importava, porque Ele é centro de todas as coisas. Então, quando entramos em um lugar muito sentimentalista, de servir a Deus, de cultuar ao Senhor, de estar nesse lugar, nós podemos idolatrar. Se estamos muito uau com isso, tu tens que ter cuidado, porque tu podes idolatrar o dom de Deus que ha dado a uma persona, um homem, e começar a idolatrar essas coisas. A outra coisa, que é muito perigosa, quando somos solo muito uau, é quando idolatramos a experiência espiritual, pero não de verdade amamos a Jesus. Nos gusta el mover, nos gusta a unção, nos gusta... Pero de hecho, tu não tens tempo com Deus. Tu não coloca alabanças em seu carro, não coloca alabanças em sua casa. Tu não eres discípulo, tu não andas com Cristo, tu não amas a Jesus sobre todas as coisas. Então, aqui é o que passa. A mim me gusta a experiência. Me gusta el... Pero depois... Não há mais nada. E isso é um lugar peligroso. Por quê? Porque muitos solo adoram mais as experiências. E é um lugar peligroso viver dependente de experiências. Pedro aqui está no tope do monte. Essa tremenda experiência que estão passando todos aqui os discípulos. E eles estão passando por uma tentação. Queremos quedar aqui para sempre. Queremos quedar aqui para sempre. Estar aqui nesse lugar é tremendo. Yes, meu amado, pero a vida sigue. E aí nós não vamos estar solo vivendo de experiências, pero sim com Jesus, que barra comigo para a vida normal. Quantos dizem amém? Assim funciona. É Jesus que vai comigo para o trabalho, é Jesus que vai comigo para a escola, é Jesus que vai comigo para todos os lados. Isso sigue. Às vezes a experiência passou, pero Jesus sigue. E é isso que tenho que enfocar-me, não em experiências, idolatrar uma experiência e viver por experiência, pero apegar-me a Cristo que está comigo todo o tempo. Ele disse, quando tu entra em tu quarto, cierra a porta e busca-me de todo o coração, e se tu me busca, tu me vai encontrar. Esse lugar não há luz, não há micrófono, não há humo, não há luzita que cambia de color, não há nada, não há pastor, não há cantante, eres tu e Jesus. Então, se esse lugar não existe, então pode ser que eu adoro solo uma experiência e não a Cristo de verdade. Eu posso estar em las atividades, eu posso tocar, posso cantar, posso fazer tudo, pero se é solo isso, tu tens que entender que tu estás adorando a experiência, pero não está adorando a Cristo de verdade. Ele não é su Senhor, Ele não é o centro. E é isso que temos que cambiar. Nunca, nunca colocar a mirada no dom de uma pessoa. Tem que estar a mirada em Cristo e nem em experiências. O que mais importa é minha caminhada com o Senhor dentro de meu coração. Amém, meus amados? E esse mesmo Jesus que um dia disse, vamos subir, vamos para arriba del monte, vamos viver uma experiência. É o mesmo Jesus que disse, já acabou, vamos bajar. Jesus disse, vamos bajar del monte, para abaixo agora. E quando baja, aí abaixo já havia uma luta. Não vou entrar nesse contexto, mas já havia um muchacho que estava endemoniado, uma muchacha, não me recordo se é muchacho ou muchacha, mas havia uma pessoa que estava afligida, endemoniada, os discípulos não podiam expulsar o demônio, e aí Jesus tem que vir e fazê-lo. Então, abaixo já havia vida normal, já havia dia a dia normal. Então, Jesus permite momentos assim de uau, de glória, mas depois venimos para o dia a dia, e nesse dia a dia, há glória ou não há glória? É bendição ou não é bendição? Então, eu estou muito feliz que em muitos momentos vai ser momentos de monte, de tope, de estar na presença do Senhor e sair erizado. Amém?
pero também é muito bendecido aqueles que bajan para a vida comum, para o dia a dia, e sigue também sendo um discípulo de Jesus, como se nada tivesse passado antes. Isso é o que Deus espera de mim e de ti. Se não é assim, o cristiano se põe viciado em experiências. Quantos cristianos hoje em dia, se vêm, por exemplo, um serviço como esse, que é ensinança, que é Bíblia, que é doutrina, e não há nenhum anjo volando, nenhum eriçado, nem nada, sai daqui dizendo, não me gostou muito, assim, não há nada, entende? Não há. Então, para ver algo assim, tem que haver expulsar demônios, tem que haver um show, tem que haver um uau. Mas muitas vezes não é assim. Às vezes Deus não vai ser assim. Com Elias houve muitas experiências quando estava dentro de uma caverna, dentro de uma cueva. E a Bíblia diz, Deus não estava em nada desses terremotos e fogo e vento. Deus vino em um lugar sencillo, tranquilo, calmo. Aí estava Deus falando com Elias. E Deus muitas vezes é assim. Às vezes vem com fogo, com estruendo, com uma coisa incrível, mas nem sempre Deus é dessa maneira. Porque nos quer ensinar, nos quer ministrar, e não quer que nada dessas coisas nos distraia, pero que nosso enfoque esteja em Senhor Jesus. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Eu entendo que essas experiências, esses topes assim de monte, é como um partido de futebol americano, ou basquetebol, ou o que seja. Tu sabe quando há um tempo que o equipo está jogando, e aí para e vai para uma metade de tempo? Vai para estar com o coach, o treinador. Se para o partido, vamos dizer soccer, passa os 45 do primeiro tempo, vão agora para uma pausa e depois regressa para o segundo tempo. Sabe o que é um serviço, um tope de monte, esse momento glorioso? La pausa. É a mitad. La vida, verdade, é o dia a dia, as batalhas, as lutas que uno está lutando, os 45 minutos, para um pouquinho, se enfoca, entrena, recebe palavra, recebe direção e depois aí é segundo tempo outra vez. Então, todos esses momentos não é a vida real. Esses são momentos de glória, pero a vida real é bajar del monte e seguir nossa vida sendo homens e mulheres de Deus, com monte, sem monte, com experiência, sem experiência. Quantos dizem amém aqui? Agora, o que mais surpreende, meu amado, a mim, é o que Jesus disse quando estão barrando. Mateus 17:9. Quando descenderam do monte, Jesus les mandou, não digam nada a nadie de esta visão, hasta que o Hijo del Hombre ressuscite de los muertos. O sea, nós estamos lendo hoje, sabemos da visão, falaram com todo mundo, falaram para nós também, depois da ressurreição. Amém? Pero hasta allá, Jesus dijo, calla a boca. Calladito, não diga nada. Meu amado, que loucura é essa? Experiência espiritual, visão de Moisés e Elias. Jesus glorificado. Um lugar que não queremos nem sair de aqui. Estou barrando desse lugar de tanta glória, tanta revelação. Me momentico assim com Jesus, recebo tanto. E quando saio desse lugar, Jesus disse, caia a boca, não diga nada a nadie. A geração de hoje é assim, misericórdia, Senhor, não pode ser assim um post, assim, nada assim da revelação que eu recebi, não. Assim, nada, não, nada. Como assim, Jesus? Como eu não vou dizer nada de Moisés e de Elias, que assim, calladito, não posso falar assim, dessa experiência assim tão profunda que eu sou assim, melhor que os demais? Não, tu não vai dizer nada. Tu imagina, meu amado, se Jesus não disse isso? Barrando Pedro, que já habla como uma cotorra, verdade? Toda a gente, os judios, que leem Moisés, manhã, tarde e noite, tu crê que Pedro ia barrar como? Dizendo, oi, vocês estão seguindo, lendo Moisés aí? Sim, estamos lendo Moisés. Isso não é nada. Eu estuve com Moisés. Eu vi a barba de Moisés. Como foi isso? E aí vamos escrever os 7 passos do encontro com Moisés. Não sucedeu. Vocês estão estudando Elias? Sim, eu vi Elias. Tu crê que isso não podia passar, meu amado? Sim ou não? Habla a verdade, sim ou não, meu amado? Então, experiências tão profundas. Pero sim um coração humilde, que é o que eu estou falando hoje. Hasta lo que é bueno e que Deus nos dá, o coração corrompido ou carnal se orgulha dessas coisas. Então, por exemplo, Deus decide dar o dom de línguas à igreja. Isso é um dom de Deus, é bendição. Sim ou não? É para ser usado para
edificación de uno mismo. ¿Sí o no? Pero hay muchos que decidieron decir que quien no habla es menor y quien habla en lenguas es mejor. Entonces, algo bueno que Dios dio serviu para algunos orgulharse. Serviu algunos para bajar de monte y decir a los otros, yo vi Moisés y Elías, tú no. Entonces tú eres menos y yo soy más. Jesús dijo, calla la boca, no diga nada. Tú no eres mejor que nadie. Eso fue una experiencia. Sea como yo soy, humilde y manso de corazón. Uno aqui podemos hacer caridades. Imagina que nosotros pasa un huracán como pasó ese hombre, ese año, no, en nombre de Jesús. Pero salimos para ayudar muchas familias. Recibimos donaciones, llenamos una cantidad de camioneta y ahí encontramos otro cristiano. Nosotros hicimos donaciones. ¿Tu iglesia hiciste alguna cosa? No, no teníamos condiciones. Nosotros hicimos 10 camionetas. Nosotros somos la cosa más linda de Jesús aquí en Naples. No, mi amado, calla la boca, baja del monte y no diga a nadie. La iglesia pode empezar a hacer misiones, ir para las naciones, pero también se puede creer mejor que la otra. Uno llega a ti y dice, ¿tu iglesia hace misiones? ¿Cuántos misioneros ustedes sustentan? Tú dices, no, no hacemos, no sustentamos ninguno. Gente más o menos. Cosa buena, pero es usada para autogloriarse. Mi amado, eso es adentro del corazón humano. Hay algunos que ayunan más, jejuam más que otros. Hay algunos que ayunan menos que otros. El que ayuna más dice, yo ayuno no sé cuántas veces por semana. Tú encuentras con la persona y dices, yo estoy ahora en ese momento de ayuno y oración. Y ahí puede mirar a ti y decir, ¿y tú estás o no? No, entonces ni hable conmigo. Mi amado, ¿quién eres tú para decir ese tipo? Ni Jesús. Ni Jesús, que es santo, puro, conoce todas las cosas, bajaba a nadie por sus dones, por su unción. Nada, nunca dijo nada de esa manera. Pero nosotros, que no somos ni el sol de cosa ninguna, somos solo pequeñas estrellas que el sol viene y nosotros desaparecemos, pensamos a creer que somos alguna cosa solo porque uno se mueve en un don, se mueve en una pasión ministerial, solo porque estudió un poco más teología o cuántos libros leíste. Mi amado, todo eso es vanidad de vanidad. Y cuando bajan del monte, Jesús mira y dice, ustedes 3 discípulos, callado. No quiero nadie orgullándose de esas experiencias que yo permití que ustedes pasaron. No diga nada a nadie de esta visión. Jesús no está diciendo que tenemos que dar, que no podemos dar un testimonio, que no podemos compartir de algo que Dios hizo, pero Él sabe la intención. Él sabe el porquê de que tú estás hablando. Él sabe. Y cuando Él ve, a veces el perfume en medio del grupo pequeño, en medio de la congregación no entra, porque ese perfume no es de Dios, es un perfume con orgullo. Pero cuando es de Dios, puede ser la experiencia que sea, pero viene mezclada con humildad y mansedumbre de corazón. La iglesia recibe, todo el mundo es edificado, y eso es una bendición. Nosotros tenemos que aprender con Jesús, que es manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén aquí, mi amado? Es como Jesús diciendo, ustedes no van a bajar de aquí creyéndose mejor que nadie. Entonces yo te pregunto, ¿para qué experiencias así entonces, si yo no puedo hablar con nadie? ¿Para qué ver Moisés, Elías, Jesús transfigurado y para bajar de monte Jesús dice, calla la boca? ¿Para qué sirve entonces? Si no es para decir nada. Es para que tu fe aumente. Es para que su pasión por Jesús sea mayor. Es para que el fuego entre tú y Dios sea más fuerte. Y nadie va a poder quitar ese fuego de su corazón. Es solo por eso. Baja de aquí. Nunca más tú vas a ser el mismo. Es como Pedro está escribiendo años después. Yo vi la gloria de Dios. Yo andé con Él. Y eso no hay nada que apague de mi corazón. Es para eso, nada más. Si llega un momento de compartir, si Dios permite, gloria a Dios. Pero ¿por qué calla la boca? Porque es entre tú y yo para que tu fe se aumente. Cuando Jesús pide eso, así era Jesús. Jesús es Dios, se hizo hombre, vivió 30 años en un barrio. Vivió 30 años con vecinos, con gente, viviendo como carpintero. Y ese barrio, esa gente, todos ellos no
percebían que Dios estaba morando ahí, al lado de ellos. No percibían nada de tan normal, de tan sencillo, de tan simples, de tan humilde que era Jesús sin querer aparecer. Tanto que la gente ni creía. ¿Cómo Dios vive en mi barrio? Y yo no sé que Él está ahí. Solo se parece muy conmigo y contigo, mi amado. Assim era Jesús. Pablo, que foi ao terceiro cielo, ao paraíso, disse: eu vi coisas increíbles, eu vi coisas assim que não há nem como expressar. Mira o que esse homem disse, 2 Coríntios 12:2, conosco a um seguidor de Cristo. Ele não está falando nem de ele. Ele disse: não, eu vou falar de mim. Ele disse: eu conosco um, que há 14 anos foi levado ao terceiro cielo, não sei se em el cuerpo ou fora de cuerpo, Deus lo sabe. E sei que esse homem, não sei se em el cuerpo ou aparte fora do cuerpo, Deus lo sabe. Eu não sei nem como foi arrebatado. Foi levado ao paraíso, escutou coisas indecíveis que a los seres humanos não se permite expressar. De tal homem poderia hacer alarde, pero de mim não haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, não seria insensato se decidiera jactar-me ou gloriar-me, porque estaria dizendo a verdade, porque passou por muitas experiências. Pero não lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o lo que digo. Que é o que ele está dizendo. Eu passei por coisas incríveis. Eu conozco aí que foi ao terceiro cielo, ele não quer falar que é ele. Viu coisas incríveis e ele está dizendo: quando eu barrei desse monte tão glorioso, eu não me estou jactando de nada dessas coisas, hasta que eu pudiera. Pero yo no lo voy a hacer para que nadie me mire como más espiritual solo porque yo estoy hablando, pero que me mire de verdad como yo soy. ¿Qué tipo de hombre era ese, mi amado? Que corazón era Pedro, era Santiago, era Juan, era Pablo. Son corazones que lograron ver la excelencia del corazón de Jesús y dijeron: eso es mi modelo, es eso que yo quiero seguir. ¿Cuánto recibe esa palabra en su corazón? Para terminar, 1 Pedro 5:5b. Pode passar, Renan, adelante. Tem esse versículo aqui na pantalla, por favor? Está aí? Vamos ler juntos, por favor. 1, 2, 3. Revístanse de humildade, porque Deus resiste a los soberbios, pero se muestra favorável a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Deus, para que Él los exalte a su devido tempo. Esse mesmo Pedro, que passou tantas coisas, ele está dizendo: coloquem uma roupa, revistam-se de humildade. Porque Deus resiste a quem não é assim. Pero a esses Deus coloca unção. A esses Deus lhe dá mais. A esse coração que se reviste de humildade. Outro coração Deus resiste. Pero esse coração humilde, quebrantado, refleja a glória de Deus, e quem te vê esse parecido com Jesus. Por isso Jesus dijo: felizes, bem-aventurados são os humildes de espírito ou humildes de coração, a estos, de ellos es el reino de los cielos. Amém, meus amados? Quero orar por nós outros, pedir que Deus nos dê sempre, todos os dias, em essa caminhada de homens e mulheres de Deus, principalmente que recebem muito de Deus em tantas áreas, esse coração correto, equilibrado, como a palavra de Deus nos ensina. Amém, meus amados? Ponte de pé, vamos orar. Eu quero orar por mim, quero orar por ti.